O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, Mamma Mia, Weekend, os espetáculos musicais e suas superproduções nos enchem os olhos. Eu fico só imaginando a loucura que deve ser os bastidores de tudo isso aí. Imagine então os ensaios dessa galera, tem que ter muito gás. No Rebu de hoje a gente bate um papo sobre o gênero musical do teatro. O Rebu tá só começando. E tem muita coisa pra gente conversar. Interpretar, cantar, dançar e tudo isso ao mesmo tempo. Artistas e, por que não dizer, atletas. Para conversar com a gente sobre teatro musical, a gente recebe Robson Santana e a Nádia Cardoso. Sejam bem-vindos ao Rebu. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e falar de uma coisa que a gente gosta tanto. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Robson é professor de teatro e Nádia é professora de dança em teatro musical. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Nossa, eu vou confessar aqui que eu sempre quis fazer teatro musical. Eu acho incrível, só que assim, falta uma coisa só. Okay. Não é tempo, é talento. Se tivesse isso, meus filhos, meus e queridos, o tempo também, né? Broadway, estaria aí com vocês. Vamos lá, vamos começar esse papo para entender um pouco de origem e tudo mais, de onde vem, para onde vai. O teatro em si, quando ele nasce, ele já tem um pouco de musical, de música e de dança, mas de uma forma mais sucinta. O gênero musical, ele surge por quê? É pela grandiosidade das produções e das montagens. E aí teve uma vez que, putz, agora a gente vai ter que definir isso como musical? Como que isso acontece? O gênero teatro musical, na verdade, ele surge a partir de uma organização da terminologia, né? Então, assim, na época da comédia musical, você escolhia uma estrela e um grande elenco para compor aquilo, aí você pensava nas músicas, no roteiro e etc. Hoje não. Então o teatro musical ele começa a partir do book, que é o livro já, né? Então o roteiro de tudo que vai acontecer com as músicas, etc. E aí depois você seleciona o elenco. Então basicamente, se eu for pensar num diferencial, então no início a gente tinha a estrela para fazer uma comédia musical, então era uma linha especificamente, né, comédia. Sim. E hoje não, hoje a gente tem vários estilos dentro do teatro musical e você parte do book, né, do livro, da história em si. E qual vai ser esses estilos aí dentro do teatro musical que engloba? Drama, comédia, infantil, né? A gente, em especial, a gente trabalha muito com o teatro musical infantil, né? Matilda, por exemplo, a Annie, são musicais que têm a ver com o universo da criança, né? Então, dentro de termos do teatro musical, então você consegue trabalhar várias linhas. Por quê? O objetivo é sempre evocar emoções naquele que está assistindo, né? Então, nem sempre uma comédia vai tocar tanto o coração de uma pessoa que curte mais um drama, um romance. Então, aí tem essas variações. E Robson, é mais fácil despertar essas emoções com música, com dança, do que apenas com interpretação? Ah, com certeza, né? Eu acho que assim, a música faz parte da nossa vida. É a trilha sonora. Né? Tudo a gente tem uma trilha sonora para todos os momentos. E quando você falou dessa grandeza do teatro musical, vale lembrar também que tem aqueles musicais que não são tão grandiosos quanto a produção em cenário, que na Broadway a gente chama dos off-Broadways, que resolvem muito a história com cenários simples, com uma luz simples e que também conta o mesmo objetivo e consegue transmitir e se encaixa no gênero musical também. Sim. Olha, o teatro musical foi colocado numa posição inferior de prestígio ali. Lá por ter atrás, vindo, né? Lá atrás, por ter vindo das ruas, por ter vindo a parte popular. O fato dele ser popular é o que justifica um pouco desse preconceito? O que vocês acham? Eu acho que hoje, na verdade, os papéis eles se inverteram um pouco, né? Mas em termos de prestígio, hoje o teatro musical ele tem um valor maior. Popularidade, mesmo no Brasil, eu acho que nem tanto, porque os ingressos são caros, né? Sim. Não se compara a um ingresso de Broadway em Nova York e tampouco em Londres, né? Mas ainda assim são caros. Mas vale lembrar que sempre com sessões lotadas. Sempre. Sim, isso a gente vê. E o engraçado, o que eu percebo é que as pessoas que nunca foram assistir um teatro musical, saem de lá e falam: nossa, se eu soubesse Tinha vindo antes. que era assim, eu tinha vindo outras vezes. Então, o que impede, né, essas pessoas de irem antes?
seria esse preconceito um pouco ainda enraizado, histórico, que vem de se pensar sobre o teatro musical? Eu acho também que tem a questão cultural, né? Principalmente no Brasil. O americano já consome isso há muito tempo e de maneira muito mais tranquila, né? Nas faculdades, universidades, já se fala de música com muito mais tranquilidade. Hoje, o que eu ouço dos meus amigos, mesmo trabalhando comigo, convivendo comigo, quando eu falo teatro musical, eles assustam. Mas faz o quê? Você canta, você dança, atua? E quando a gente fala, por exemplo, vamos assistir um filme musical, hoje tem muitos filmes no cinema, né? A Disney tem feito muitos filmes adaptando show, né? o teatro musical. E aí quando eles vêm na tela, eles falam assim, nossa, é muito chato, eles cantam demais. O filme Tudo é queria Mas cantar. assim... Quem nunca ouviu essa frase? Quem que acorda cantando? Então tem esse preconceito também. Eu vou lá pra ver o cara cantar o tempo todo. Quando na verdade não é, né? A gente brinca nas nossas aulas e ensina as crianças, né? A música dentro do texto de teatro musical, ela entra quando a fala já não consegue mais explicar. Então, o personagem tá tentando passar mensagem, quando ele não consegue mais, ele canta. E aí quando ele não consegue mais, ele dança. E as coisas se completam. Aí você falou da questão cultural, né? Aqui no Brasil, o boom dos musicais acontece na década de 2000, com a montagem paulistana de Os Miseráveis, e aí isso em 2001. Aí em 2002 tem uma montagem de A Bela e a Fera, e depois disso vai acontecer. Mas quando que chega no Brasil? Que antes disso, antes da década de 2000, já tínhamos alguma coisa aí. Sim. Por volta de 1860, mais ou menos, a gente começa com um teatro de cabaré, né? Então, temos um homem e uma mulher que vai apresentando, as mulheres dançando, mas ainda não é um teatro musical. Logo depois vem Chiquinha Gonzaga. Em 1960, aí a gente tem a Bibi Ferreira e o Paulo Autran no My Lady... For My Lady. Isso. A gente tem eles aí num teatro musical. Anos 80, Cláudia Raia estreia também. Cláudia Raia é maravilhosa. Maravilhosa. Só que ela num momento em que aqui no Brasil não se consumia ainda teatro musical. Então, ela já é antiga em teatro musical. Então, as pessoas veem as produções dela hoje em dia, nossa, como ela dança muito. É uma novidade, né? Mas não, para ela já tem algum tempo. Mas realmente, no ano 1999, o Charles Miller e o Cláudio Botelho, eles decidem versionar e trazer uma produção realmente de Broadway para o Brasil. E aí o que eles fazem? Não só o roteiro, que é o book, mas aí todo o pessoal de lá vem preparar, treinar. Não é assim, eu pensei numa música, vou fazer. Não. Sim. O maestro de lá vem, treina e etc. Nós estamos falando aí do teatro musical importado enlatado, que é aquele que vem pronto, deu certo lá, e aí alguém vem, traz pra cá e monta. Esse alguém normalmente é a Time for Fun, hoje é uma das principais produtoras, né? Mas hoje no Brasil, quando a gente ouve de falar de novos musicais, não sei se vocês percebem, a maioria é sobre personalidades brasileiras. Sim. Então tem muito isso. Hoje o Nacional tem focado. Rita Lee, Ayrton Senna que está em cartaz agora. Ayrton Senna agora. Normalmente é nessa linha. Então, quando a gente vê, por exemplo, hoje o principal teatro é o Teatro Renault, né? E quem tem uma produção fica 1 ano em cartaz. O Wicked ficou 2 anos, assim como o Rei Leão, tamanho sucesso, sempre lotado. E aí são as produções importadas americanas, que aí é aquela produção milionária, né? Olha, muita gente argumenta que o teatro musical ele não tem uma crítica, uma análise crítica consistente. Vocês acham que ele é mesmo mais entretenimento ou é um pensamento muito tendencioso? É difícil falar isso pra gente que ama, né? Por exemplo, no Brasil, eu acho que é entretenimento, puramente. Eu acho que pensando em Londres, por exemplo, que está com Os Miseráveis há mais de 30 anos em cartaz. Uma super crítica. E sempre, assim, lotado. Eu fui lá assistir, e você fala assim, nossa, vou conseguir ingresso? Ai, consegui. Porque é muito lotado. Sim. Aqui não. Aqui é por temporada. Fica 6 meses, 1 ano no máximo, né? Mas eu acho, mas é mais do que entretenimento, né? Eu gosto, o Portela, ele costuma dizer assim, que quando você vai assistir uma arte, você tem que ir embora com um pouquinho dela. E o teatro musical, ele faz muito isso. Você vai embora com muito dele, né? Sim. E a gente falou agora sobre... A gente vê Cláudia Raia agora fazendo grandes coisas. E a mídia está dando um espaço para artistas de teatro musical e falando sobre os espetáculos. Agora, está mais justo esse espaço na mídia para o teatro musical, de se disseminar e de passar isso para as pessoas? A gente tem isso aqui também?
Ainda não, né, Robson? Acho que falta um caminho. É numa proporção muito... Tanto é que um artista de televisão, de cinema, ganha muito mais do que um artista de teatro musical. E, às vezes, quando você traz um artista do cinema, da TV, para o teatro musical, aí você consegue popularizar aquilo que você estava falando, né? Então você atrai puxa o público, né? Exatamente. Porque a gente conhece os artistas de teatro musical porque é um nicho que a gente gosta. Sim. Mas as pessoas, Chiara Sasso, nossa, quem é essa, né? Aí agora ela tá fazendo novela, daí as pessoas, essa que é a Chiara Sasso, é aquela da novela. Então, ao contrário, não acontece muito, né? Olha, tem muito assunto ainda pra gente falar, tem muita coisa que a gente quer saber, Sim, né, Kaique? processos de se Produção, construir, de elenco, montagem. mas a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, a gente vai isso para um aí. breve intervalo e já que a gente volta com o Rebuliço Cultural. Sai daí não. Estamos de volta com o Rebu e hoje conversando sobre teatro musical. A gente já falou bastante sobre a história do gênero e agora vamos conhecer mais sobre o processo criativo e de preparação dos artistas e de todos os envolvidos aí. Voltamos com Nádia e Robson. E olha, eu quero já começar perguntando. O ensaio de um musical exige um pouco mais de preparação e de tempo também do que outras produções? Talvez um teatro normal? Sim, com certeza, né? O processo é muito complexo. Só que uma das características do teatro musical é essa organização que existe. Hoje você tem função para tudo. Desde a pessoa que está cuidando do roteiro até a pessoa que cuida do seu cabelo especificamente de um ator no dia da produção. São cerca, assim, dependendo da produção, é claro, às vezes são cerca de 50 camareiras cuidando de toda a produção. Caraca. Então é Agora muito grande. vocês de casa podem entender por que o ingresso é caro. Tem muita gente para pagar. Muita gente para pagar. Então, E o processo começa mais ou menos um ano antes da estreia mesmo. Então vem as audições, aí quando o elenco é escolhido, e aí é um elenco, em termos de performance, completa. Precisa cantar, precisa dançar, precisa atuar. Nas audições, a primeira coisa é cantar. Então, se a pessoa cantou bem, aí ela vai para a segunda fase, que tem a ver com a dança. A interpretação é a última avaliada, né? E isso acaba sendo já mais num contexto de ensaio, porque o artista ele pode ser eliminado até mesmo sendo selecionado na audição, no contexto de ensaio. Agora eu quero saber um pouco mais disso. Tem essa ordem, então, que é canta, aí depois dança e depois interpreta, para passar em tudo isso, para depois ir lá, entrar pro elenco. A gente ia ser eliminado e na fazer primeira, né? parte. mas você sabe o que é engraçado? Às vezes não, porque uma das características do teatro musical é que ele é muito generoso. Então, às vezes você pensa assim, por exemplo, dá um exemplo da Simone, não vou citar nomes, né? Você pega uma pessoa que é uma menina gordinha e baixinha. Aí ela fala, gente, eu nunca vou ter vez. Aí, de repente, pega um musical tipo Hairspray, que é a personagem principal. Ela é gordinha e baixinha. Ela ganhou o papel. Então, às vezes tem isso. Você tem uma voz muito aguda, você pode pegar um papel de uma bruxa. Né? Então, essa generosidade existe. Então, você pensa que não dança, de repente... O que eu quero saber papel. em geral, falando sobre... que a gente tem produções e produções, mas em geral, se buscas, tem uma preferência por um artista que é mediano, vamos pensar meio que mediano aí, em tudo, é o mesmo tanto de bom em tudo, ou que cante muito bem, mas tudo bem se não interpretar tão bem assim, ou se não dançar tão bem assim. Como é na hora de, se tiver que, um ponto aí, temos esses dois, e agora? Quem vai ser? Escolhe quem? O melhor cantor. O melhor cantor? O melhor cantor. Porque os personagens principais, eles nem precisam, de repente, ser bons bailarinos, né? Porque daí tem um ensemble que complementa as cenas, né? Mas é o cantor. Por quê? No sentido de ser um ator-cantor, né? Então ele consegue se manter afinado, tem uma voz expressiva. Se é um teatro musical, ele vai ser costurado por músicas cantadas, né? E aí você precisa ter essa habilidade. Mas também tem aqueles musicais que a música para um determinado personagem não é tão importante. Então por isso que às vezes vem um global que você fala assim, não sabia que ele cantava? Ele canta mediano, né? Mas ele se encaixa naquele personagem porque ele atua bem, porque tem nome. É o lance da popularizar o teatro musical. E quais são as maiores dificuldades no processo de criação e de produção do espetáculo? Todas? né? Eu acho que são todas. Por exemplo, eu componho, eu escrevo, né, e faço produções também na nossa escola. Então, uma das minhas dificuldades é sempre pensar nos desafios lá da frente.
Quando a gente fala de teatro musical, a gente está falando de um cenário. Então, por exemplo, uma coisa é uma empresa como a Time for Fun, por exemplo, que tem investimento, que tem recursos, patrocinadores, poder sonhar em alguma coisa. Outra coisa é você querer escrever um teatro musical do zero, sem recurso. Sim. Então, tudo isso você tem que pensar. Ah, ok, eu quero uma bruxa que voa. Tá, como é que ela vai voar? Eu tenho dinheiro para ela voar? Ela pode voar com um cabo de aço, como no Peter Pan, ou com um elevador, como no Wicked. Então, tudo é uma questão de para onde eu posso ir, como eu posso ir. Para isso, vem as reuniões com uma equipe enorme, de técnica, de produção. Hoje tem uma pessoa muito importante no teatro musical, que é o stand manager, que é quem cuida de tudo. É o cara que tem o teatro, toda a produção na mão dele. Então, você precisa ter uma equipe muito certa para saber o que você pode escrever, o que você pode compor e onde você pode chegar. Ainda sobre os artistas, que nossa, eu cansei só de pensar no trabalho que É muita Isso coisa. porque a gente não falou do sapateado, né? Meu Que é uma coisa Deus! Que é um outro Nicho. lance, né? Tem quem canta, quem dança E quem sapateia. sapateia. Como no Nossa. musical N infantil agora, as crianças, além de ser fofas, bonitinhas, cantar, dançar, atuar, Sapateia. tem que saber Saber sapatear. Meu Deus. E a Cláudia Raia faz tudo isso. Maravilhosamente bem. Deus. Aí vamos considerar então o musical como um triatlo do artista, né? Tem que fazer tudo ali junto. Há um processo aí também de cuidado com o condicionamento físico. Porque beleza, você pode cantar muito bem, você pode dançar muito bem, mas agora canta e dança ao mesmo tempo. Como que é tratado isso em ensaios, essas coisas? Você precisa ter um bom condicionamento físico, né? Porque às vezes as performances, elas têm a ver com muito movimento e a pessoa não pode ficar, né? Ofegante. Demonstrar que tá naquele momento. Então, sim, o condicionamento físico que vem da atividade física e tem a ver com academia, sim, você se preparar nesse sentido. Então, não é só frequentar. A gente não falou aqui, mas em média, eles, depois da audição, eles têm 3 meses para se preparar. Então, eles têm aulas, treinos de 6 vezes por semana, 8 horas por dia. Então, nesse tempo... É um trabalho, né? A partir desse momento, o elenco já está ganhando. Mas aí é mergulhar completamente no musical. E aí, nesse tempo, todas as habilidades que ele já tem, inclusive de condicionamento físico, elas vão ser aprimoradas, né? Por isso que eu disse que nesse processo, às vezes, alguns artistas são eliminados. Sim. É só fazer como o pai da Beyoncé, que ela ia ensaiar, fazer o quê? Vai cantar correndo numa esteira. Isso. Deu Aí certo, Não, né? uma técnica. Sem Vai desafinar. A gente treinando, sem pode ver desafinar. que deu certo. Deixa eu fazer uma pausa rápida, porque temos dicas. Dicas. E aí, vamos ver qual é a dica de hoje? E aí, Ana, o que você preparou pra gente? E aí, Kaique e Mika, aproveitando o tema musicais, hoje a dica é o filme La La Land. Vencedor de 5 Oscars, incluindo melhor trilha original e melhor direção de arte, o filme é um musical que resgata elementos da Broadway, sendo uma mistura de coreografias e cenários fantásticos. You're fired. It's Christmas. Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year. O filme conta a história de Mia, uma atriz iniciante que sonha em se tornar uma estrela, e Sebastian, um pianista que sonha em resgatar o jazz às suas origens. Quando chegam a Los Angeles para tentar dar certo em suas carreiras, os dois se conhecem e se apaixonam perdidamente. It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own rules, you know, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. Is that gonna happen every time? I think so. Com um ritmo empolgante e músicas bem construídas, o filme garante emoção do início ao fim. E aí, gostaram da dica? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau! Obrigada, Ana. A gente adorou a dica. Gostamos muito. Voltamos A para Ana as- sempre vem com dicas A Ana é maravilhosas. maravilhosa, maravilhosa. Vamos lá, agora eu decidi, eu quero fazer teatro musical. Micaele, Meu Deus. acabei de decidir. Meu Deus. Quais pré-requisitos eu preciso preencher para entrar para uma escola? Eu não tô falando nem para uma peça, para fazer parte Vamos de um por elenco. partes, né? Pra uma Primeiro pra escola. para uma escola. O que eu tenho que ter? Além de força de vontade. Que isso você já tem, né? Condicionamento físico. Isso que você já tem, né? Você precisa... No teatro musical, se você já tiver as habilidades, no contexto de uma escola de teatro musical, você só vai aperfeiçoá-las, né? Então, o ideal é sempre assim, você já fazer dança em algum lugar, você já fazer canto em outro lugar,
e interpretação. Quando você chega numa escola de teatro musical, você vai juntar tudo isso. E ser o protagonista vai ser muito mais fácil. Mas agora, se eu nunca fiz nada disso, eu nunca fiz canto, eu nunca fiz dança, eu nunca fiz Seria nada. melhor procurar Mas uma... eu já quero primeiro fazer o começar e já- teatro Não é ali? melhor eu ir para as vertentes separadas primeiro e ter uma base de tudo e depois chegar lá? É o ideal. Aqui em São José a gente tem a nossa escola, que é a Academia de Teatro Musical Poema, hoje com foco em crianças e adolescentes, mas também tem turma de adultos. E é um curso livre, então a gente oferece uma vivência, né? Uma Isso. experiência. Então, nesse caso, a pessoa Qualquer não pessoa. sabe cantar, dançar, atuar, mas quer viver, quer É o meu experimentar. momento, Michele! É o meu momento. É a sua solução, é o lugar. Gay. Vamos lá. E aí, As escolas tiveram um aumento de procura depois desse boom que deu aí, das grandes produções? Sim. obrigado, Cláudia Raia. A gente agradece. A gente agradece. Não, teve, né, em todas as escolas de teatro musical, mas também o meu público, por exemplo, que é infantil, se deu esse crescimento por conta do teatro musical, mas também pelos programas de TV, né? A gente tem o The Voice Kids, os quadros no Raul Gil e tantos outros Sim. programas que estimulam isso, a criança a cantar na TV e já cantar ao vivo. Dançar. Então isso está Às vezes ajudando assiste e muito. quer falar, mãe, é o seguinte, Quero fazer isso. quero ser artista. E Ela eles fala um pouco- eles chegam na sala de aula querendo que a gente vire a cadeira para eles, né? Tio, vou cantar! Eles têm que virar a cadeira. Ai, que legal, que legal. Então eles são influenciados. Gente, muito obrigado. Acabou? Acabou! Porque o teatro musical são 2 horas, gente. Tá acostumado a ficar muito tempo sem. Tá aqui, ó. Intervalo, 2 horas Ó, e meia. peçam aí nos comentários, no YouTube, que vocês estiverem assistindo no YouTube, peçam aí, programa 2 horas de 2 duração. horas de rebu que a gente Isso. faz. Muito Muito obrigado. obrigada. Ah, E ó, isso a gente vai ser protagonista junto, é Sim. um casal. É isso, é o nosso A futuro. Bela e a Fera. Você, eu sou a Bela, no caso. Não, eu sou a Bela. Gente, muito obrigada. Deixa naquela câmera ali as redes sociais de você, pra quem quiser se aventurar no teatro musical. Sei que o Kaique já vai querer ir, ó. Isso. Bom, então eu vou passar o da nossa escola, né? Academia Poema no Instagram ou no Facebook. Nós estamos lá na Avenida Anchieta, número 949. Nós vamos receber você com muito carinho. É isso. Isso aí. Então é Agora a isso. Nádia vai cantar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo, tenham se interessado, Sim. aprendido Olha, mais. Né? curta esse vídeo, né, Kaique? Assistiu na TV? Gostou? Lá no YouTube vai estar disponível. Manda pros amiguinhos. Vamos compartilhar, não é isso? Sim. Compartilhe conhecimento. É isso aí. Aquele pessoa que quer fazer teatro musical, que tá interessado. É isso aí. Muito obrigada por ter assistido e TV até semana Univap que vem. no Facebook, no Instagram, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tchau, gente.